como foi minha perícia social do BPC. A perícia social para receber o BPC LOAS do meu filho, que é autista nível 3 de suporte. Como é que foi? Quando foi? Como que isso aconteceu? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês detalhadamente só sobre a perícia social, tá bom? Então, sem demora, vamos pro vídeo. Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Larissa Macedo, tá? Faço parte de uma família totalmente atípica. Sou mãe de um autista que hoje tem 6 anos de idade, tá? E neste canal eu falo bastante sobre o nosso dia a dia dessa família atípica, mas também abordo bastante sobre direitos dos autistas e passo a passo, sobre essas coisas relacionadas aos autistas, tá bom? Se você gostou do canal, já ficou interessado, já para esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, já curta esse vídeo e assim que finalizar o vídeo vai lá maratonar nos outros vídeos no canal, tá bom? E hoje, gente, no vídeo de hoje, eu vou abordar um pouco pra vocês, eu recebi bastante, eu tenho um vídeo que tá bem viralizado aqui no canal, tá? Eu consegui ranquear ele bem e ele tá bem visualizado, sobre que eu relato um pouco como é que foi tanto para receber o BPC, como é que foi o processo que eu fiz para receber o BPC. E aí eu falo sobre um pouco da perícia social, da perícia médica, né? Um mês de diferença uma da outra. E eu conto um pouco do relato de como foi comigo, tá? E lembrando que tudo o que aconteceu comigo aconteceu numa época de pandemia, em que a gente estava aqui no Brasil com tudo parado, tudo fechado. Inclusive o INSS estava fechado. Ele só estava recebendo atendimentos agendados, você não podia levar acompanhante, tanto que na época eu lembro que eu tive que ir sozinha com o Bernardo, foi bem difícil, porque sair com o Bernardo sozinha é muito difícil, a gente sempre sai de duas, eu já falei isso várias vezes aqui em outros vídeos no canal. Então assim, eu quero só antes de começar, deixar bem claro que eu estou falando da minha vivência, da minha experiência, do que aconteceu comigo, tá? Não é via de regra de que é assim que acontece, que é assim que... Não, estou falando do que aconteceu comigo, que pode ser que esteja bem diferente hoje, sim, já que não estamos mais numa época de pandemia, não estamos mais num tempo pandêmico em que as coisas estão mais restritas, em que as coisas estão acontecendo mais online. Não, agora voltamos tudo normal, né? Então pode ser que o atendimento também seja diferente, sem dizer que estávamos em outro governo, né? Na época em que eu dei entrada no BPC, estávamos sobre outro governo. Então, hoje estamos com um governo que tem uma metodologia totalmente diferente para liberar esses benefícios assistenciais. Então, também modifica o processo, tá bom? Então, eu queria deixar uma pauta aí de atenção sobre isso. E por que eu tô gravando esse vídeo de novo? Você já tem um vídeo gravado, Larissa? Porque eu tô recebendo muitas mensagens, muitos comentários no outro vídeo, perguntando sobre como foi a perícia social. Porque muita gente está com muito receio sobre a perícia social hoje, tá? E aí eles estão perguntando, mas como foi a perícia social? Como que você agendou a perícia social? Como é que foi o processo? Foi na sua casa? Não foi na sua casa? Eu vou responder todas essas perguntas, entendeu? E é isso que eu vou relatar aqui nesse vídeo. Adentrar um pouco mais nos detalhes de como foi a perícia social. Porque no outro vídeo eu abordo muito por cima. Mas falando sobre a experiência, sobre quando que eu passei, que foi simples, mas não abordo com mais a profundidade, tá? Então, assim, primeiro ponto, né? Eu dei entrada no BPC do Bernardo no dia 1/7/2021. Eu fiz todo o processo online, inclusive tem vídeo aqui no canal que eu mostro passo a passo de como você solicitar, fazer a solicitação do BPC toda online, toda direto pelo site do meu INSS. Você não precisa ir na agência nem ligar no 135. Então eu dei entrada no mês 7 de 2021 e no mesmo dia que eu dei entrada, que eu fiz todo o processo online para poder gerar o protocolo da solicitação do BPC, você já agenda a perícia médica e perícia social. Então quando você vai fazendo passo a passo, já vai chegar a aba de você agendar. Então primeiro agendar a perícia médica, depois que eu seleciono a perícia médica, você vai para outra aba. A segunda aba é para você selecionar o atendimento da perícia social. Então é para você agendar também o local, ele vai buscar a unidade mais próxima, porque é feito na agência do INSS. Ele vai buscar a agência mais próxima e já vai liberar ali para você as datas e horário, tá? E aí a data mais próxima que apareceu para mim, do dia que eu estava agendando, era o dia 13/9/2021. Então eu agendei
a perícia social para o dia 13/9/2021, às 7 horas da manhã, na agência mais próxima da minha casa aqui, tá? Aqui em Contagem. Então foi isso. Então eu agendei tudo online, tá, gente? Então eu não liguei, eu não tive que ir lá para agendar, porque eu tenho muitas perguntas assim para mim no vídeo. Como que faço para agendar essa perícia social? Onde que eu vou para agendar? Gente, vocês não vão em lugar nenhum. Você agenda, se você estiver fazendo um processo online, você vai agendar na hora do processo lá. Você vai passando, vai devagarzinho. É um processo demorado, você vai fazer um cadastro, vai passando aba. São várias abas que você vai passar. E vai ter hora que você vai escolher a data para agendar a perícia médica e a perícia social. Pode ser que a data que tem para a perícia médica seja para depois da social, tá? Mas isso indifere, tá, gente? Qual vai ser primeiro? Não tem diferença. A minha foi primeiro a médica, depois a social. Mas tem gente que faz primeiro a social e depois a médica. Isso não interfere. E perguntam muito, o que eu levei de documento? Gente, eu levei tudo o que eu tinha, tá? Eu levei contas de luz, conta, aqui onde eu moro não tem conta de água, mas eu tenho condomínio. E eu tenho um documento que a empresa que faz a leitura da água, porque minha água é individual, mas ela vem no condomínio. E eu tenho um documento que a empresa que faz a leitura da água emite pra gente, para informando qual é o valor, qual foi a leitura daquela água, para ver que bate com o que tá lá no condomínio. Eu levei esse documento, eu levei comprovante de carteira de trabalho, que eu estava desempregada. Eu levei comprovante de medicação que o Bernardo tomava, então os extratos, né, de quanto eu pagava nas medicações do Bernardo. Eu levei nota fiscal de compras de fralda dos últimos 3 meses para mostrar qual eram os meus gastos com fralda descartável. Eu levei gastos específicos com a alimentação do Bernardo, porque ele sempre teve uma alimentação já restrita. Já tinha na época uma alimentação bem restrita, que era mais à base de leite e macarrão. Então eu levei todas as notas fiscais de mercado dos últimos 3 meses. Então eu levei tudo que eu podia comprovar, gente, de gastos que eu tinha específicos com o Bernardo. Fora eu levei fatura de conta de internet, porque tudo isso, gente, envolve pro bem-estar da criança também, tá? E levei também os laudos dele, levei os laudos médicos. E aí nessa época, gente, pra dar entrada no INSS, no BPC, antes de dar entrada no BPC, eu tinha o laudo médico do particular. Mas antes de dar entrada, o que eu fiz? Assim que eu peguei o laudo, eu fui no posto próximo da minha casa aqui, marquei uma consulta com o pediatra e falei com a pediatra, olha, eu quero dar entrada no BPC. Eu sei que ele tem direito, eu quero dar entrada no BPC, mas aí pra isso eu preciso de um laudo, ou seja, feito por um médico do SUS. Aí ela perguntou pra mim, o que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você reescreva esse laudo que ele tem aqui por um documento do SUS. Ela, não, ok. Então ela fez o laudo pra mim, né? Ela só reescreveu mesmo, tá, gente? Ela pegou o laudo do particular, exatamente como estava escrito, e reescreveu no documento do SUS e fez um laudo dele do SUS. Então eu tinha o laudo da pediatra do SUS e tinha o laudo do psiquiatra. Quando eu dei entrada, eu anexei todos esses documentos, tanto o laudo do SUS quanto o laudo do particular, do psiquiatra particular. E eu também já tinha relatórios das terapias que ele estava fazendo. Então eu tinha relatório da fono e da psicóloga que ele estava fazendo, tá? Na época, tudo no particular, tá? Não era do SUS. E eu tinha um relatório do encaminhamento da psicóloga do SUS, que encaminhou ele para as terapias também, que fez o encaminhamento dele, que ele está aguardando até hoje, no centro de reabilitação. Então eu tinha esses documentos do SUS também, porque eu corri atrás antes de dar entrada. Então o que eu oriento vocês? Vocês têm me perguntado muito para mim isso. Ai, com o laudo do particular dá? Gente, dá. Não tem nenhuma regra que fala que não dá. Mas o ideal é você ter um laudo também do SUS. É o ideal. Porque você vai reafirmar aquele laudo do particular. Porque o INSS tem muito aquele negócio das famílias estar comprando laudo, sabe? Não só em relação ao TEA, mas a outras deficiências, outras comorbidades e problemas que as pessoas têm direito de receber e se afastar. O INSS tem barrado, alegando que as pessoas estão comprando, né, este laudo. Então, se você tem um laudo do SUS que reafirma aquela condição, aquela deficiência, é melhor ainda. Então, corra atrás disso antes da entrada. A minha dica é, corra atrás para reafirmar o seu laudo que você tem no particular pelo SUS. Então, vá no posto, vá na pediatra, porque aí não precisa ser do psiquiatra, tá?
Pode ser um laudo da pediatra. O que eu tinha era um laudo do pediatra do SUS, tá? Um laudo do pediatra. Tinha um laudo, tinha um relatório, né, da fono e da psicóloga que ele estava fazendo. E tinha também um relatório da psicóloga do SUS, que já tinha visto ele 2 vezes. Na segunda vez ela fez um relatório para encaminhar ele para o centro de reabilitação, próximo da minha casa. Então ela faz um relatório. Então eu tinha esse relatório que ela fez e encaminhou. Inclusive encaminhou ele para o psiquiatra, para o fono também. Então eu tinha vários documentos do SUS reafirmando que não só a condição dele, como a necessidade dele de acompanhamento, realmente tudo que ele tinha que demandava, tá? Então isso é muito importante. Pode ser que isso que foi muito favorável para mim, pode ser sim. Então todos esses documentos que eu anexei no dia que eu solicitei o benefício, eu levei no dia da perícia social. Então eu levei todos esses laudos que eu tinha, todos os documentos que eu tinha, se eu tinha exames, eu levei tudo que eu tinha do Bernardo, tá, gente? Eu levei também os documentos do parto, levei documentos para ver que eu tive problemas no parto, né? Eu levei todos esses documentos, porque eu achei que era importante eu levar tudo que eu tinha. Não que precisou, tá? Algumas coisas ela só passou o olho, ela fixou mesmo nos relatórios médicos, tanto do SUS, quanto do particular, quanto das terapeutas, e nos documentos que eu levei mostrando os gastos. Aqueles documentos foi o que ela olhou mais. E aí ela só me reafirmou, perguntando, então ele usa fralda? Eu falei, sim, usa fralda. Ele tem seletividade alimentar? Eu falei, tem. Ela, ok. Ela falou, ele faz suplemento vitamínico? Eu falei, ainda não, mas eu tô aguardando a pediatra, né, fazer um acompanhamento com ele, mas tá remarcando, então é SUS, então é difícil. Ela, não, entendo. E perguntou pra mim se ele falava. Eu falei, não, ele não é verbal, ele não fala. Ela falou comigo como que eu descobri o autismo, ela perguntou isso pra mim, assim como também a perícia médica também perguntou, né? Ela me perguntou sobre como que eu descobri o autismo. Eu falei, olha, ele tinha todo um desenvolvimento e de repente ele parou de fazer tudo aquilo que ele fazia. E aí com isso eu levei ele no médico, no pediatra, e eu questionei o pediatra se era normal ele perder habilidades. E aí o pediatra encaminhou ele pro neuro, e aí na primeira consulta o neuro falou que ele tinha autismo, mas pediu ele para ser encaminhado para uma avaliação psiquiátrica e nas terapias. Após 3 meses de terapia, 3 meses de acompanhamento com o psiquiatra fechou o laudo dele. Ela, não, entendi. Então eu contei essa história. Aí ela perguntou para mim se eu estava desempregada, eu falei que estava. Ela perguntou desde quando, eu contei para ela que estava, desde quando eu estava. E aí muita coisa também que me perguntam. Outra dúvida que tem bastante, que as pessoas me perguntam aqui nos comentários. Tá, você falou para ela que estava desempregada, então ela não perguntou para como que você vivia. Ela não perguntou para ela, não questionou você não, de como que você vivia, como que você estava se sustentando. Gente, não, ela não me perguntou, tá? Mas pode ser também a forma que eu falei, gente. Eu já deixei bem claro, né? Que ela me perguntou se está desempregada, eu falei, tô desempregada. Até então eu estava vivendo do seguro, do auxílio emergencial. E agora eu não tenho mais auxílio emergencial, o auxílio emergencial acabou, estamos sem. E no último mês eu tenho vivido de doação. Ainda falei com ela, né? O pessoal de uma igreja católica me fornece cesta básica e também tem uma associação de autistas que chama Mais, aqui em Contagem, que tem me ajudado com fraldas e também cesta básica. Porque realmente eu não tenho conseguido trabalhar, porque eu tô correndo atrás das coisas para ele. Então realmente eu não tô conseguindo conciliar ainda. E ela... Então eu acho que eu não dei vazão para ela perguntar como, entendeu? Então assim, eu sei que algumas pessoas têm questionado isso nos comentários, falando, tá, você falou que ela estava desempregada, e ela não te questionou como que você faz para viver? Não, gente. Até porque se eu tivesse um meio de subsistência, eu não estava solicitando um BPC. Então assim, é só vocês usarem um pouco a lógica, tá? Porque se para você poder solicitar o BPC, praticamente você não pode ter renda nenhuma, porque a renda per capita tem que ser 1/4 do salário mínimo. Então pensa comigo, se você estiver recebendo alguma coisa, um salário mínimo que seja, dependendo do tamanho da sua família, você já não tem direito a receber o BPC. Então se eu estou solicitando, se eu estou dando entrada nesse benefício, que é direito dele, é porque no mínimo eu realmente não tenho meio de subsistências. Ou se tenho, eles são muito baixos, o que me faz me enquadrar na extrema pobreza. Então, gente, é uma coisa lógica, tá? Vocês às vezes também fazem umas perguntas pra gente nos comentários,
Deixa uns comentários assim, que eu não sei se realmente é uma dúvida ou se é uma alfinetada que vocês estão querendo dar, sabe? Uma coisa meio grosseira. E pra mim não faz sentido. É só uma pequena falta de lógica. Pensa. Só você pensar um pouco. Olha os critérios que é pra você solicitar o BPC. Então, se você tem que se enquadrar naqueles critérios, você já está na extrema pobreza. Então, obviamente, que você não tem como se sustentar. Você não está sobrevivendo, e olha lá. Sobrevivendo do jeito que dá. Então, assim, é o meu claro. Então, obviamente, você se enquadra numa família que precisa daquele auxílio. Que precisa daquilo. Então, se eles estão te questionando isso, se eles estão questionando vocês isso, é porque, na verdade, está gerando dúvida. É porque ou o jeito que você se põe, ou o jeito que você está falando, ou os documentos que vocês estão apresentando, de certa forma, está gerando dúvida para quem está avaliando vocês, para fazer um questionamento meio grosseiro até disso. Porque senão eles não vão fazer esse questionamento. Então, assim, pra mim não foi feito. Eu simplesmente falei, ela, não, entendi, mãe. Fica tranquila. Ela ainda perguntou se eu estava tendo apoio psicológico. E eu falei que não. Inclusive, estava sendo bem difícil pra mim, porque era recente o diagnóstico. E estava sendo tudo muito novo ainda, mas que eu não tinha, não. E ela ainda falou pra mim procurar no posto e solicitar também o auxílio psicológico para a família, porque é de direito. Então, ela, como social, ela ainda falou comigo. Então, assim, ela me perguntou onde eu morava, se era aluguel. Eu falei que não. Mas que eu pagava uma prestação, porque era um habitacional da Minha Casa Minha Vida, que eu tinha recebido há 2 anos. Eu tinha sido premiada, sorteada e tinha recebido, tinha 2 anos. Então, isso também pode ter pesado, tá, gente? Porque a mesma tipo de família que se enquadra para receber o BPC é a mesma família que se enquadra para estar no habitacional, tá? Então, acho que tudo conversou, pode ser. Ela me perguntou quantos cômodos tinha. E aí eu falei com ela, tem sala, cozinha, 2 quartos e banheiro. Ela, ok. E pronto. E aí eu preenchi um questionamento, que ela me deu um papel perguntando o que tinha na minha casa. E na época, gente, por incrível que pareça, a minha casa não tinha nada, entendeu? A gente veio morar aqui e ficou um tempo praticamente com a casa vazia, juntando dinheiro. Depois começou a receber, eu comecei a trabalhar, a gente começou a receber dinheiro. Foi juntando dinheiro para poder comprar as coisas. Então, assim, eu não tinha muita coisa. A casa estava bem vazia. Então, eu fui descrevendo para ela. Inclusive, eu tinha fotos que, se ela quisesse ver, eu comprovava. Eu ainda falei isso com ela. Se você quiser ver, eu tirei fotos dos cômodos da minha casa para você ver o que tem. Para você não achar que é mentira. Ela falou, não. Aí, eu só anotei, escrevi o que tinha. E aí, então, acho que por isso. Que como na época também não estava fazendo essa visita social, né? Então, assim, pode ser que por isso que eu preenchi o questionamento. E ela eu levei as fotos, que eu falei que se ela quisesse ver, né? E foi só isso, tá, gente? Eu saí da perícia social, ela sem falar nada, se tava tudo bem, se não tava, se deu certo, se não deu certo, nada. Então, assim, foi simples assim, tá? Mas eu fiz minha perícia social no dia 13/9 e o benefício, gente, eu só fui receber o meu aprovado no dia 10/6/2022. Então, eu fiz no dia 13/9/2021 a perícia social e só foi dado como aprovado. Eu só recebi eu comecei a receber o BPC no mês 7 de 2022. Então, foi 1 ano depois, tá? Então, assim, demorou bastante. Pode ser, novamente eu falo, por conta da pandemia? Pode, tá? Mas também pode ser porque estava muito sobrecarregado o INSS, né? Sobre a visita da perícia social, né? Eu sei que tem acontecido muito agora, ultimamente, nos últimos pedidos estão acontecendo, somente em 2024, né? Ano passado, bastante pessoas comentando que teve a visita presencial. Antes, gente, da pandemia, era assim que funcionava mesmo, tá? Para alguns benefícios, até para Bolsa Família, dependendo, tinha visita social mesmo, a visita da assistente social na sua casa. E para BPC também tinha, mas pode ser que foi cortada essa visita na época da pandemia. Então, novamente eu venho falar, como eu fiz todo o meu processo na época da pandemia, então é tudo fechado, pode ser que o processo foi diferente por conta disso. Então é isso, gente, a perícia social, a minha experiência com a perícia social foi essa. Eu não tive a visita em casa, ela não veio em casa, mas todo um questionário, todas umas coisas, como se ela tivesse vindo da minha casa. Ela me perguntou o que tinha, quais são os elétrons que eu tinha, quantos cômodos tinha a casa,
tudo isso, tá? A diferença é que como o meu apartamento é um habitacional, já entrou num outro patamar diferente, entendeu, gente? Então, assim, eu era uma família que já me enquadrava numa situação para já estar recebendo benefícios do governo como um habitacional. Então, pode ser que tudo isso, gente, se enquadrou para que fosse mais tranquilo o meu processo, entendeu? Então, eu espero que eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês, que eu vejo bastante nos comentários. A minha experiência com a perisocial foi essa. Se ficou mais alguma dúvida, se vocês têm mais dúvidas sobre a perisocial, da minha experiência com a perisocial, deixa no comentário aí, tá bom? Deixe suas dúvidas nos comentários, que eu vou fazer o possível para poder responder, tá? E sanar a dúvida de vocês. Se ficou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, não me esqueça de curtir, deixa sua curtida. Se não se inscreveu aí no canal ainda, já se inscreva no canal, tá? Tem muitos vídeos legais aí, inclusive sobre BPC, tá? Tem bastante vídeos, inclusive o passo a passo, como eu disse pra vocês. E é isso, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. E ó, tchau, beijo!